meu nome é Kelly Arruda, eu sou psicanalista, moro aqui em Rio das Ostras, uma cidade praiana do Rio de Janeiro, e eu vim falar um pouquinho com você hoje, bater um papo aqui com você sobre depressão, suicídio e a Bíblia. Estes são temas muito polêmicos e que, na verdade, tem sido trazido à tona muitas vezes de forma muito errada pela igreja, por cristãos, por líderes, por pastores. Muitos de nós temos falado da depressão e do suicídio ou de uma forma muito pejorativa, como se fosse algo que não fosse normal hoje em dia, ou como se fosse algo que não fosse uma doença, mas que fosse uma escolha. Ou então a gente fala disso como um julgamento, e aí a gente coloca a pessoa que tem depressão, ou a pessoa que tentou cometer suicídio, ou até aquela que se suicidou realmente, a gente coloca essas pessoas dentro de um espaço espiritual chamado inferno. Bom, e realmente este é um assunto polêmico, mas é um assunto do qual eu gosto muito de falar, e é um assunto do qual a igreja precisa falar, sobre o qual a igreja precisa pensar. Nós, no Brasil, somos o terceiro país das Américas em transtornos de ansiedade. A Organização Mundial de Saúde já tinha deixado claro há alguns anos atrás que no ano de 2020, a depressão seria a doença mais incapacitante. Olha isso, gente. O Brasil está aí liderando os rankings, liderando as listas mundiais de depressão, ansiedade, diversos outros transtornos que têm a ver com a saúde emocional, com a saúde mental. Bom, como eu falei, eu sou psicanalista, mas eu também sou teóloga, sou membro de uma igreja batista aqui na minha cidade, tenho 45 anos e eu sou da igreja desde que eu nasci. Eu nasci, cresci no meio evangélico, amo o meio evangélico, amo o meu relacionamento com Deus, eu amo me relacionar com Deus, e Ele me deu uma missão, que é cuidar de pessoas, que é cuidar de vidas. Então eu quero te falar com o coração muito aberto, quero te falar dentro da palavra, mas também dentro da ciência. Bom, eu quero, para começar, te dizer, te falar um texto bíblico que eu uso muito nas minhas palestras, que é de Provérbios 4, 23, quando diz assim, que o sábio diz lá em Provérbios, que sobre tudo o que se deve guardar. Este é o texto. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Este texto, para mim, ele é extremamente fantástico. Existem outros textos no próprio livro de Provérbios que falam, por exemplo, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E tantos outros, tem vários outros versículos também, tanto em Provérbios quanto até em outros livros, que falam sobre questões internas, questões emocionais. Neste texto, especificamente, como em alguns outros, a palavra coração, ela significa o lugar onde os seus sentimentos são gerados, onde as suas emoções são geradas, onde elas geram sentimentos, onde as suas emoções são guardadas. Agora, olha que coisa curiosa que Deus deixou ali pra gente. Esse texto, ele tem pelo menos duas coisas muito curiosas, muito tremendas nesse texto. A primeira delas é que este não é um texto que nos dá uma opção.
este não é um texto que nos dá, que fala, assim, que deixa a gente à vontade com o nosso livre-arbítrio. Não é um texto que nos permite usar o nosso livre-arbítrio com a nossa vida, porque esse é um texto imperativo. Neste texto, o Senhor não nos fala assim, olha, se você quiser, quando você tiver tempo, faz assim, guarda o teu coração, cuida das tuas emoções, porque aí, né, o teu coração, as tuas emoções, elas vão gerar vida para você. Ele não fala assim, ele é contundente, ele é incisivo, e ele fala, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, é uma ordem, é um mandamento. Você deve guardar o teu coração. E ele não fala assim, olha, de tudo que é mais importante, porque quando ele fala sobre tudo que você deve guardar, ele está dizendo aí de tudo que é mais importante. Você faz o seguinte, você pega o seu coração, as suas emoções, e você me entrega que eu guardo para você, eu cuido para você, você entrega para o seu pastor. Ele não fala isso não, minha irmã. Ele não fala isso não, minha irmã. Ele fala assim, de tudo que você tem para guardar, sobretudo o que você deve guardar. Guarda o teu coração. Então, guarda tu o teu coração. Cuida tu das tuas emoções. A gente muitas vezes romantiza a Bíblia. A gente pega, e romantiza que eu falo a gente cria uma história fantasiosa dentro da palavra. A gente diviniza tudo, a gente demoniza tudo. Ou tudo é por conta de Deus, ou tudo é por conta do diabo. Mas essa palavra, esse texto, ele diz algo muito claro. Primeiro ele fala assim, tem uma coisa importante para você guardar. De todas as coisas que você tem para guardar, sobretudo o que você deve guardar, sobre todas as coisas que você tem para guardar, guarda o teu coração. Então o mais importante é o teu coração. Por quê? Porque as tuas emoções são geradas ali. E são essas emoções que vão te gerar vida. É o teu coração, é o lugar das tuas emoções que vão gerar vida para você. E aquilo que não gera vida, gera morte. Não existe meio termo. Ninguém vive pela metade ou morre pela metade. Não tem como isso aí, tá? A pessoa pode viver mal, mas ela está viva. Certo? Então, é muito sério isso. Então, são duas coisas muito importantes. Primeiro, você tem algo para guardar e você tem que guardar. É você quem tem que guardar. E segundo, é um mandamento. Não é opcional. Você precisa cuidar das suas emoções. Ele não poderia ter falado assim, olha, de tudo que você tem para guardar, guarda a tua boca, guarda a tua língua, guarda a tua família. Guarda o teu dinheiro, guarda o teu corpo. Isso ele falou em vários momentos, mas em nenhum desses momentos ele falou de tudo que você tem para guardar. O mais importante é o teu coração, são as tuas emoções, são os teus sentimentos. É aquilo que você nutre dentro de você. Lá na frente, Paulo vai falar o quê? Não é aquilo que entra que contamina, é o que sai, ou seja, é o que o teu coração gera que contamina o outro, porque para contaminar alguém é porque você já tem que estar contaminado. Então, querida, presta atenção nisso. Existe sim, e Deus já tinha colocado isso muito claramente lá em Provérbios, que nós temos um coração para guardar e que este coração ele tem a possibilidade de ter emoções negativas. Às vezes a gente acha que porque é crente, aceitou Jesus, nossa vida toda ficou para trás e tudo foi jogado no mar do esquecimento. Está errado. Os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento, mas a sua história continua sendo a sua história. Tem pessoas feridas na igreja, pastores, líderes, missionários, mulheres de pastor, pastoras, famílias de pastores, feridas. E tem pessoas feridas, com feridas causadas na sua vida dentro do útero materno. Dentro do útero materno. Pessoas que foram rejeitadas ali dentro. Aí Deus resgatou você, ótimo, e Ele fez isso. Mas você nasceu com essa impressão, muitas vezes, de que ninguém te aceita, de que você é a pior pessoa do mundo, de que você sabe que Deus te chamou para uma obra, para um ministério, mas você não consegue cumprir porque você não se acha capaz. Você não está guardando o teu coração. E aí, quando a gente desconhece isso, a gente acaba
destino espiritual das pessoas. A gente acaba dizendo que, bom, se essa pessoa então não está em depressão, tentou suicídio, se suicidou, então ela foi para o inferno. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero ler para você 1 Coríntios 6, 9 e 10. A Bíblia diz o seguinte. Eu vou ler para você aqui na Nova Versão Internacional, tá bom? E diz o seguinte, versículos de 9 a 11. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, caluniadores, nem os idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Bom, aqui fala tudo dá exemplo, né? De várias coisas erradas que a gente faz e que não herdarão o reino de Deus. Agora tem uma coisa curiosa aqui nesse texto, né? Algumas coisas que são o seguinte. Primeiro, né? Quem herda? Os perversos não herdarão. Quem herda? Os lavados, os santificados, os justificados no nome do Senhor Jesus. Esses herdarão. Agora, olha que interessante, é que fala assim, vocês foram. Vocês, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados. Aqui não diz em momento nenhum que nós nos lavamos, que nós nos santificamos, que nós nos justificamos. Mas fala que nós fomos por alguém. Existe um relacionamento aqui vertical. É de cima para baixo. É do céu para a terra. A gente precisa entender que é por conta de Deus. A decisão é dele. A forma como ele faz é por conta dele. Foi ele quem me justificou. Foi ele quem me lavou. O meu pecado de caluniar, de trapacear, não é menor, não é mais justificável do que o meu pecado de atentar contra a minha vida. Diante de Deus somos todos iguais. Então, a gente precisa aprender a parar com essa mania de achar, de julgar a perfeição do outro. Deus, ele é aquele que vai dizer naquele grande dia, né? É ele quem vai julgar justos e injustos. É ele quem vai dizer quem vai colocar para a esquerda ou quem vai colocar para a direita, lá no céu, quem realmente herdará o céu. Você consegue entender isso? Que muitas vezes a gente lê um texto e a gente pega esse texto como pretexto para justificar coisas que a gente pensa ou que a gente nunca nem parou para ler um contexto, nunca parou para entender o que diz o texto. Este texto aqui, ele não me dá o direito de dizer que fulano vai para o inferno. Não, esse texto me dá o direito de dizer que se eu fui lavada pelo Senhor, eu não me lavei. Mas se eu fui lavada pelo Senhor, se eu fui justificada pelo Senhor, se eu fui comprada pelo Senhor, me dá o direito de dizer que eu vou para o céu, que eu não vou para o inferno. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. E era uma igreja, se vocês forem ler os textos anteriores a esse texto que eu li, os versículos anteriores, vocês vão ver que o contexto ali era o seguinte: os irmãos estavam brigando entre si. Eles estavam levando a julgamento outros irmãos. E eles estavam, segundo Paulo, envergonhando o evangelho quando eles julgavam outros irmãos perante os outros. E aí, a minha pergunta desculpem, mas que diferença aquele que julga que o que tem depressão, ou que tentou suicídio, ou que se suicidou,
vai para o inferno, que diferença tem esse crente perfeito dos crentes da igreja de Corinto que jogavam no banco dos réus os seus próprios irmãos? Não tem diferença nenhuma, gente. Eu sou uma pessoa muito direta, eu não gosto de mimimi. A palavra diz isso. A palavra é clara, a palavra diz que por mim, esse texto deixa claro, que eu não consigo por mim mesma ser lavada, remida, justificada. Eu não consigo. Tampouco consigo fazer isso com o meu irmão. E eu quero ler para você também Romanos 14, de 7 a 12, que diz o seguinte: pois nenhum de nós vive apenas para si. Nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Nós não fomos chamados para ser juízes dos nossos irmãos. Nós fomos chamados para sermos agregadores no reino. Nós fomos chamados para abraçar, para acolher, para tratar, para curar. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós temos matado os nossos irmãos, nós temos amaldiçoado os nossos irmãos, nós temos tirado vida, sugado a vida dos nossos irmãos. E eu lamento dizer que muitos líderes têm feito isso e ainda se gloriam por isso. Que triste quando eu vejo esses dois textos e eu me deparo com essa realidade. Agora eu quero te falar o seguinte: eu sou psicanalista há 16 anos para fazer. Eu já atendi centenas de pessoas, já dei palestra para milhares de pessoas, principalmente cristãos. Cristãos, não estou falando crentes em qualquer coisa, eu estou falando cristãos. Conheci verdadeiros homens e mulheres de Deus que estavam doentes emocionalmente. Doentes emocionalmente. Quantas pessoas, porque tem um título na igreja, ninguém sabia que aquela pessoa estava doente, mas eu sabia, porque ele veio no meu consultório e ele me contou. Era pastor, pastora, missionário, missionária, família de líderes religiosos. Ninguém podia saber, porque o pastor não pode chorar, né? A missionária, ela não pode ter um problema com seu marido, ela tem que esconder a dor do abuso sexual que ela sofreu na infância, muitas vezes pelo pastor da sua igreja, muitas vezes pelo seu pai. Ela tem que colocar panos quentes, aquele adolescente, sabe, filho de pastores, tem que colocar panos quentes em cima da sua dor da solidão, porque o pastor não tinha como dividir o seu tempo entre a igreja e a família, porque a igreja suga o pastor. E aí o pastor tem um ministério solitário e acaba expandindo isso para o restante da sua família. Meus queridos, olhem para o Senhor. Teve um momento em que Jesus chorou, sabe por quê? Não foi só por causa de Lázaro que ele chorou, não. Ele se entristeceu porque ele percebeu a solidão em que ele estava. Teve um momento em que ele reclamou: não é possível, todo mundo tem onde repousar a sua cabeça e eu não tenho. Não é heresia você perceber aquilo que é real na Bíblia, não, irmãos. A gente precisa perder essa capa de super-homens e super-mulheres de Deus. Não existem super-homens e super-mulheres de Deus. Existem homens e mulheres que buscam estar à estatura de varão perfeito. Nunca seremos perfeitos, nunca alcançaremos a perfeição. Precisamos buscar estar o mais perto possível. Isso é estar à estatura. Então, a gente precisa jogar fora essas capas
precisa parar de viver com máscaras, de viver sendo super pessoas, enquanto dentro de nós somos verdadeiros sepulcros caiados. Somos pessoas que se arrumam, pessoas que louvam, que falam em línguas, pessoas que cantam, pessoas que ministram, pessoas que pregam maravilhosamente bem, que têm o dom da eloquência, pessoas que têm o dom da palavra, o dom da ciência, o dom da cura, mas que por dentro de si estão feridas, estão machucadas, estão mortas. Muitas dessas pessoas, aliás, as pessoas que se suicidam, estão mortas por dentro. Elas colocaram para fora aquilo que elas têm por dentro. E não é porque elas não são cristãs, é porque elas tiveram que guardar uma dor que a sua mente não consegue suportar. Todas as vezes que Jesus estava lá e que alguma coisa sufocava ele, ele falava. Sabe? E ele estimulava as pessoas a falarem aquilo que elas estavam sentindo. Todos os milagres de Jesus que você conhece, vai na palavra, vai lá nos evangelhos sinóticos lá, vai ver todas as histórias que os evangelhos contam dos milagres de Jesus. Em todos os milagres, Jesus restaurou a vida das pessoas, não só espiritualmente, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Ele permitiu que aquelas pessoas ocupassem o seu lugar na sociedade de novo com dignidade. Mas muitas vezes nós cristãos estamos tirando a dignidade dos nossos irmãos. Quando nós duvidamos da doença que ele tem, quando nós menosprezamos a dor que ele sente e quando nós dizemos para ele que a sua depressão é falta de Deus. Então talvez o câncer que você tem pode ser falta de Deus. Talvez o braço quebrado que você foi atropelado foi falta de Deus. Quem sabe a sua enxaqueca que não passa é falta de Deus, a sua diabetes, a sua obesidade, o seu problema na coluna, tudo isso talvez seja falta de Deus. Por que que aquilo que é externo, aquilo que é visível, a gente tem uma desculpa, né? A gente tem uma forma de aceitar, mas aquilo que está lá dentro, a gente manda que o outro esconda, porque a gente faz isso, tá? Eu recebo muitas pessoas que são orientadas pelos seus líderes religiosos a esconderem a dor que estão sentindo. Isso é pecado, irmão. É pecado. Porque nesse momento o seu irmão está frágil e está pequeno. Ele está uma criança ali, digamos assim. E a palavra diz que ai daquele, né, que machucar um dos pequeninos do Senhor. E nós somos pequeninos do Senhor. Presta atenção no que você tem feito com a sua vida e com a vida do outro. A depressão é uma doença. É uma doença. Ela é uma doença. Por exemplo, eu vou te dizer isso, que o cérebro de uma pessoa depressiva é diferente do cérebro de uma pessoa que não tem depressão. Falta oxigenação no cérebro, os neurotransmissores, que é aquilo, se você não entende do funcionamento cerebral, vai estudar. Sabe? Vai procurar, vai conversar, vai assistir uma palestra, busca no YouTube. Isso não é grosseria minha não, irmãos. Isso é uma orientação para que a gente deixe de gerar morte. Nós fomos chamados para gerar vida. Nós fomos chamados, como diz lá em Isaías, também diz em Mateus, para quebrar correntes. Sabe? Fomos chamados para, como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Como assim? Que carvalho tem sido você? Que carvalho tenho sido eu? O mundo cristão anda cada vez mais escondendo, querendo que as pessoas escondam as suas dores. Mas sim, nós temos dores. Como eu estava falando, a depressão é uma doença. A depressão causa ansiedade e a ansiedade causa depressão. A depressão causa falha de memória, causa problemas intestinais. A depressão causa dores no corpo inteiro sem causa aparente. A depressão causa queda de cabelo, causa aumento de peso ou perda excessiva de peso, causa problemas no sono, ou a pessoa dorme demais ou dorme de menos, causa sentimento de culpa, sem ter exatamente o motivo, causa baixa autoestima, causa vontade de não ter mais relações sexuais com o esposo ou com a esposa, causa vontade de estar sozinho ali, isolamento. A depressão causa uma série de coisas, eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Sabe, a gente precisa entender quem somos nós. Sabe quem somos nós? Pessoas frágeis, num corpo que se deteriora, com uma mente que se deteriora dia após dia, e que não é porque nós temos uma mente espiritual
que se renova, né? Nossa vida espiritual se renova. Não é por isso que a gente deixa de estar se deteriorando. Porque desde que a gente nasce, a gente está morrendo. Se hoje eu tenho 45 anos de vida, eu tenho 45 anos a menos de vida. O dia que eu vivo hoje é menos um dia na minha vida. Eu estou mais próxima de pegar a minha senha e ir morar no céu. Porque eu tenho um dia menos de vida. Todos os dias você está morrendo. Todos os dias. Será que o Covid também é falta de Deus? Será que é falta de fé? É falta de uma roupa para lavar? Ah, não, põe a sua dor no bolso e vai cuidar da dor dos outros. Sabe? E quantas mulheres fazem isso? Quantas mulheres pegam a sua dor, guardam no bolso? Sabe? A dor de apanhar do marido, a dor de nunca ter se sentido amada, a dor de ter sido abandonada por um pai, por uma mãe, a dor de ter passado fome. Pega aquilo ali e vai e esconde aquilo num chá de mulheres. E ela vai, participa de um chá de mulheres, ela prega lá, ela canta lá, ela ajuda a arrumar, fica tudo lindo, e a sua dor está escondida, ninguém está vendo. Ela é uma bênção. Irmã, você é uma bênção. Sim, ela é uma bênção, mas ela tem dores. Aquela bênção tem dores dentro de si. Gente, você ter uma dor, você ter uma doença não inviabiliza a presença de Deus na sua vida, não inviabiliza os planos de Deus para você, não inviabiliza o amor de Deus por você. De forma nenhuma. A depressão é algo para o ser humano. Se o ser humano cuidasse mais do seu coração, ele teria muito menos depressão. Se a igreja falasse mais sobre isso, as pessoas esconderiam menos. Se a igreja falasse mais sobre a necessidade de você falar, de você, sabe, sobre as suas dores, a igreja cresceria mais, de forma saudável. E a gente vê uma igreja em cada esquina, mas a sociedade não melhora em nada. Tem alguma coisa errada conosco, com as nossas igrejas. Então vamos parar para pensar. Lá em Tiago, diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. E ele não está falando só de pecado, não. Confessar é você falar. Está falando de você colocar, de você falar para o outro aquilo que você está sentindo. Mas eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão. Quem é confiável hoje dentro da sua igreja para que você fale? Você é confiável enquanto líder religioso? Ou faz igual muitas vezes acontece, que vai lá para o púlpito falar mal daquela situação que chegou no seu gabinete? Gente, depressão e suicídio é uma doença, é doença social. Por falta de Deus? Não, a depressão não se instala por falta de Deus. Agora, é claro, obviamente, eu não sou nenhuma ignorante nisso aí. Se você tem depressão, a sua saúde emocional, se você está em depressão, a sua saúde emocional está frágil e abalada. Então, todas as áreas da sua vida também estarão assim, inclusive a espiritual. É claro que é uma brecha enorme para que o mal entre e faça uma lenha na sua vida. Mas nem sempre foi o mal que causou aquilo. Às vezes o mal só se aproveitou. Sabe, como aquela mosca, que aliás é próprio do mal, né? Beelzebub, o príncipe das moscas, que aproveita os fedores, aproveita os maus cheiros, aproveita as feridas para colocar nos seus ovos. Agora, se a igreja curasse mais feridas do que causasse, de verdade, nós não estaremos na situação que nós estamos hoje. Perdoe por este vídeo. Ou não, se não quiserem perdoar, tudo bem, mas se não quiserem perdoar, também não entrarão no céu, né? Porque o céu é para quem perdoa. Mas, enfim, fale sobre a necessidade de ter um coração puro, um coração limpo. Sabe o que é um coração puro e um coração limpo, queridos? Não é falta de pecado, não. Um coração puro e um coração limpo é um coração pronto a receber aquilo que o Senhor tem para nós. Quando lá em Isaías 43, o Senhor fala assim, não considereis as coisas passadas, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço novas todas as coisas, e abro caminhos do deserto e rios no ermo. No caminho do deserto.
Olha isso, ele não está falando para você esquecer tudo que você passou. Ele está falando para você não considerar aquilo de forma que não tem espaço para coisa nova que ele vai te dar. Ou seja, resolva aquilo. Porque se você não resolver a sua dor do passado, ela vai estar no presente e ela vai ocupar um lugar que não é dela. E eu não estou dizendo com isso que você precisa acolher, ou melhor, que você precisa aceitar que você está em depressão, ou que o seu irmão tem depressão, ou que o membro da sua igreja tem depressão, e falar parabéns, fique com depressão, isso é bênção. Não é isso que eu estou falando não, gente. Eu estou falando que você precisa aceitar que a depressão é uma doença, que ela existe, e que de repente você a tem, e você precisa buscar ajuda para tratar dela. Não é pecado buscar ajuda. Não é pecado procurar socorro, procurar suporte. Deus deixou médicos para curar, para ajudar no processo de cura. Ele deixou psicólogos, psicanalistas e outros psicoterapeutas para cuidar da nossa saúde mental e emocional. Faça uso daquilo que Deus colocou diante de você. Faça uso. Pense um pouco sobre aquilo que Deus está falando com você hoje. Que Deus te abençoe com saúde mental, física, emocional. Guarda o teu coração, porque sobre tudo que você tem para guardar, Ele é o mais importante. E é dele que provém vida,